Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do meu podcast. Hoje eu estou com um convidado muitíssimo especial. Estou com Rafael Lordelo. Ele é engenheiro civil, Iron Man e meu noivo. Um prazer te ter aqui, meu amor. Oi, meu amor. Boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite, a depender do horário que vocês estejam assistindo. É um prazer imensurável estar aqui com você. Estou muito feliz que é o meu primeiro podcast, muito mais por estar com você no seu podcast. E é isso. Estou um pouco nervoso, confesso, mas vou me soltando aos pouquinhos. Daqui a pouco ele esquece que tem câmeras. Gente, chamei Rafael aqui porque esses dias a gente estava conversando sobre a gente, né? E eu falei, nossa, a gente poderia contar mais da nossa história, da sua história, né? Do seu Iron Man, que é inspirador, uma história inspiradora. A nossa história também é inspiradora para muitos casais, então eu acho que vai agregar muito, por isso que trouxe ele aqui, mas eu confesso que eu estava com uma certa dificuldade de saber guiar essa entrevista, né? É muito difícil entrevistar o meu noivo. Aí eu recorri ao Instagram, pedi umas perguntinhas e a gente vai se basear nessas perguntas que as pessoas fazem pra gente para seguir nesse nosso bate-papo. Perfeito. Então vamos começar com a clássica, né? Então eu já apresentei Rafael, agora a gente vai falar um pouquinho da gente, a gente vai respondendo e se aprofundando aí em vários temas diferentes. Como que a gente se conheceu, meu amor? Conta para as pessoas para elas poderem começar a entender quem somos nós. E essa é a primeira pergunta, né, quando a gente conhece alguém pessoalmente, que, assim, faz parte do nosso ciclo de amizades, mas é uma coisa engraçada porque, por algum motivo, Bia chegou pra mim na rede social, né, no Instagram. Eu mandei uma mensagem, uma cantada, pra mim foi horrível, mas acabou dando certo. E ela jogava futebol na época, eu também. E aí nesse gap eu vi a oportunidade de tentar dar uma investida, né, uma investida, desculpa. E acabou que deu certo, ela respondeu minha cantada. Que cantada foi essa? Ela jogava futebol e postou uma foto com a bola na mão. Ah, Então, eu falei, pronto, vou perguntar pra ver se cola. Aí perguntei, será que você joga Só falta dizer que joga na esquerda pra ser perfeita. Logo, ela respondeu, jogo na esquerda. por trás disso estava um domingo na fila do mercado. Aí eu olhei aquela mensagem, se falar que joga na esquerda, só falta falar que joga na esquerda para ser perfeita. Aí eu já dei aquela investigada na vida daquele rapaz, no Instagram, falei, bonitinho, ok. Vou responder. Vou dar uma tréguazinha, né? Vou responder. Aí eu mandei, jogo na esquerda. E eu, do outro lado, tava na praia com 3 amigos meus. E aí eu mostrei que ela tinha respondido. E aí falei, ó, vou namorar essa menina. Podem escrever. E aí seguiu diariamente conversando, o dia inteiro, sem parar. Parecia que a gente já se conhecia, na verdade. É, e assim, né, gente, quando ele falou pra mim, pra introduzir assim, não tinha nenhum amigo em comum, né? A gente não tinha nenhum amigo. A gente se conheceu, eu não sei como eu apareci lá, né? Eu já trabalhava com o Instagram, eu tinha bastante seguidor, deve ter aparecido no explorar dele essa foto minha relacionada ao esporte que ele fazia também. E aí, eu a gente foi conversando quando ele me disse, moro em Salvador. Quando ele falou, moro em Salvador, eu falei, não vai dar em nada, né? Muito longe. Eu sou do interior de São Paulo. Eu estava morando em Ourinhos, inclusive, na época. Falei, gente, do interior, do interior, do interior de São Paulo, divisa com o Paraná. Como assim em Salvador? Não vai dar em nada. Eu até dei uma parada assim de responder, mas daí o papo fluiu Eu lembro que você me deu um gelo. e as coisas rolaram. Eu ainda fiquei indo atrás, indo atrás, indo atrás. Aí você cedeu um pouco e a gente continuou conversando. Mas é verdade, quando você falou que... Quando eu disse que morava em Salvador, você deu com uma cortada mesmo. E aí, como a gente se viu pessoalmente, né? Se a gente ficou assim nessa Então, tão longe um do outro, como foi a isso? gente começou a conversar diariamente, o dia inteiro. Então, a gente resolveu se encontrar pessoalmente, que era um objetivo, né? O papo era legal, as coincidências. E aí a gente comprou passagem para um mês depois de ter conversado inicialmente na rede social. Só que aí foi a passagem comprada, só que esse um mês foi ficando muito longo. Você comprou passagem para São Paulo. Isso. Comprei uma passagem para ir para São Paulo, capital, e ela me encontraria lá pra gente se conhecer pessoalmente. Só que esse um mês já tava ficando muito longe. E aí não passava, e aí você teve a brilhante ideia de
Aí eu chamei ele pra passar o carnaval comigo. Dispensou uma amiga dela. E chamei ele pra ir passar o carnaval comigo em Ilhabela. Só nós dois, 5 dias numa casa. Sem nunca ter se visto pessoalmente. Sem nunca ter ido pra Ilhabela. Ninguém tinha ido pra Ilhabela. Fomos só nós dois pra Ilhabela. E daí ele comprou outra passagem. Isso, a gente manteve essa um mês. E aí a gente antecipou a nossa visita, né? Pra 15 dias. É, 15 a 20 dias. se tudo desse errado, a gente ia ser amigão lá no carnaval. Porque eu pensava assim, gente, não é possível a gente se dar tão bem nas conversas. Se alguma coisa não bater assim, pelo menos a gente vai curtir, né? A gente vai ser amigo, porque a gente tem uma sintonia. É, eu pensei a mesma coisa, mas ouvi muito dos amigos a mesma coisa. Vá, qualquer coisa lá, você vai passar 5 dias no carnaval e volta e vida que segue. É, isso aí. Com 2 passagens compradas. É. Eu contei pros meus pais, né? Eu contei pro meu pai que eu ia fazer isso. Aí meu pai investigou a vida desse homem e falou, ok, vá. Foi meio ok, né? É, não, mas ele deixou, assim, né? Não foi uma coisa que eu fiz escondida da minha família, sabe? Porque eu estava indo encontrar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, né? Perigoso, é bom avisar, né, as pessoas. Exatamente. E do lado dela foi todo mundo procurar saber quem eu era, as amigas dizendo que era ela louca, que não era pra ela fazer isso. Só que aí com o consentimento dos pais, né, que foi o mais importante. É, compartilhei a localização, fui pra São Paulo encontrar ele, compartilhei minha localização com os meus pais e a gente foi pra São Paulo. Eu fui pra São Paulo, Conta peguei o do carro. nervosismo lá, quando você chegou. Não, eu saí, eu trabalhava, eu sou médica, né? Então eu trabalhava no posto de saúde numa cidade que não era Ourinhos, era do lado de Ourinhos. E eu trabalhei o dia inteiro no posto de saúde, saí do posto de saúde direto pra São Paulo. 4 horas e pouco de viagem, não foi? Isso. E fui pra São Paulo. Aí eu ia conhecer ele com aquela cara de posto de saúde. Eu tava super nervosa. Eu liguei pra minha. Eu tava chegando já lá no hotel que ele tava, porque a gente ia dormir no hotel, pegar o carro e ir pra Ilhabela. Bem tranquilo. Uma pessoa que eu nunca vi na vida, a gente vai dormir no hotel, pegar o carro e. E no dia seguinte passar não sei quantas horas dentro de um carro. É, tava. Então, tudo assim, né? Que loucura. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, como é que eu vou cumprimentar ele? Como é que eu vou dar oi? Vou fazer o quê? Aí ela, ai, dá um abraço. Aí eu cheguei lá, nervosa, gente, minha perna tremia, tremia, tremia. Quando eu cheguei no quarto do hotel, que eu toquei a porta, será que eu bati na porta? Aí eu vou entrar. Aí eu já tinha chegado em São Paulo, já tinha me hospedado. E aí eu acho que com 5 horas de antecedência, aí eu falei, preciso fazer alguma coisa, né? Aí tinha um shopping na frente, eu atravessei o shopping, isso conversando com alguns amigos, né, em tempo real, as pessoas, e aí, já encontrou? Manda foto, faz ao vivo, aquela resenha. Aí entrei no shopping, fui comer alguma coisa, sentei num bar, tomei um chopinho pra dar uma aliviada, tomei uma dosinha de 43, comi umas coisinhas, passei numa loja de chocolate, comprei um chocolate, comprei um vinho e fui pro hotel pedir japonês. Gente, que homem. Aí eu cheguei lá. Então, assim, ele já estava um pouco, tipo assim, tirou o nervosismo. Isso. Eu não. Eu cheguei lá, quando eu bati na porta. Eu tô tava mais nervoso agora no início do que naquele dia. Pronto. Então, eu não. Aquele dia minha perna tremia, igual o dia que eu fui Aí eu já tava soltinho, já da tava... baliza. né? Aí eu bati na porta do quarto, assim. Aí o meu medo já era não ser nada Você tava igual. travada, você tava assim, ó. Eu já tava com medo de não ser nada igual o que parecia, porque a gente não fez nenhuma chamada de vídeo, não teve chamada de vídeo. Só foto do dia a dia e conversando. Não. Então, aí quando ele abriu a porta, eu falei, primeiro passo, ok, ele realmente é o que eu achei que ele era. Alto, né, baixinho. É bonitinho, do jeito que eu tinha essa expectativa, sabe? Bonitinho, não dá pra falar assim também. Lindo, Deus gregos, né? Mas ok, linda. Quando eu olhei, eu falei, ok. Aí ele já chegou, me deu um beijo. E aí, gente, enfim, aí tinha japonês, tinha chocolate, tinha uma garrafa de vinho. Acho que você só foi dar a primeira palavra quando entrou no quarto, depois tomou a taça de vinho toda. Eu não consegui, gente, eu tava assim, com muita vergonha. Eu tava assim, não sei explicar. Mas é isso, que loucura. A gente precisa enfrentar o medo, né? Porque eu tava com medo, tava ansiosa, me tirou da zona de conforto completamente. Na verdade, mudou sua vida, né? Por completo. Não Não imaginava que sou eu, tantos, né? Rafael. Mas assim,
Todas as decisões que você tomou, onde você tá hoje? Exatamente. Não, que bom que eu tive essa coragem. Porque, gente, era muito mais confortável eu não ter ido. Eu tava de boa em casa. Ficar passando esse nervoso todo, essa expectativa, esse negócio. Essa adrenalina é boa, né? Não. Não sempre, mas Que às bom, vezes. eu fui, né? Uma vez na vida, né, amor? Agora é bom. Gosto. Ou outras coisas agora. Com outras coisas. Outras coisas. Enfim, a gente se conheceu dessa forma. Passamos 5 dias depois em Ilhabela. Isso. E daí tinha uma outra pergunta lá que eu achei muito legal na caixinha que eu pedi para as meninas perguntarem pra gente, que foi: teve algum episódio ou momento específico que você percebeu que eu era a pessoa pra você? Eu sei essa resposta pra mim, né? Mas claro que cada pessoa sente de uma forma. Teve um momento que você olhou e falou: não, essa pessoa eu vou cuidar e vou investir nisso. Teve 2. Quando foi? Quando você deu a estrelinha na praia, em Ilhabela, com um copo de bebida na mão Eu era uma outra pessoa, tá? e não derrubou um gole da bebida. Gente, essa era uma outra Bia, desculpa. Na verdade, assim, é a Bianca. Isso a Bia de antes foi necessário pra Bia de hoje. É a Bianca essa. Na verdade, a Bianca, ela aparece raríssimas vezes. Cada vez menos, na verdade. Nem nunca mais vi. E Sumiu. sumiu a Bianca. E daí a Bianca estava lá, tá? A Bianca é o meu codinome, meu alter ego. E aí foi no primeiro dia, no segundo dia, eu acho que a gente se conheceu. Você falou: você já viu, sabe o que eu sei fazer? Falei: o quê? Aí ela deu uma estrelinha com uma mão só, com a outra uma bebida e não deixou cair um gole. Naquele dia eu falei: pronto, eu tenho que pegar pra cuidar. Que mulher, né? Eu acho que, assim, não teve um momento em si. Acho que foi um somatório desde quando a gente começou a se falar, né? Diariamente, parecia que já éramos namorados. A parte de pele também foi muito importante. E no segundo dia, que a gente tinha se visto pessoalmente, né? A gente se viu na sexta, no domingo, a gente começou a namorar. Mas assim, eu acho que foi um somatório desses 20 dias da gente se falar até se conhecer pessoalmente. E lógico que a cereja do bolo foi a gente passar... Tudo bem que a gente começou a namorar no segundo dia, mas esses 2 dias iniciais a gente passa juntos. Eu acho que pra mim, a hora que eu olhei e falei, gente, ok, acho que é ele então, foi quando a gente tava lá na praia, nessa viagem que a gente se conheceu. E assim, né, a gente tinha acabado de se conhecer, eu não sabia quais eram suas intenções, né? Tipo, a gente tava ali, eu tava curtindo, você tava curtindo, tinha uma coisa, mas assim, né? Até entender que realmente a pessoa tá te levando a sério, né, gente? Eu sou calejada, viu? Um negócio assim. Realmente eu tinha que entender que ele tava me levando a sério. Aí eu peguei, na nossa conversa, você virou e falou assim: eu não estou aqui de brincadeira. Isso aqui é sério. Aí quando ele olhou pra mim e falou isso, ele olhou no meu olho e falou: eu não estou aqui de brincadeira. Isso aqui é sério. Aí eu olhei pra ele e falei: eu também não tô aqui de brincadeira, não. E aí foi quando eu senti que, que o negócio vai ficar sério então. Porque ele olhou pra mim e falou, né, que não tá de brincadeira, então eu acredito nele. E é isso. E aí seguimos firmes e fortes. Exatamente. À distância, né? Como foi o namoro à distância? Que foi curto, né, gente? Porque a nossa vida foi muito intensa. A gente namorou O que, uns 3 meses? 3 meses à distância. Não, acho que deu uns 4, assim. Até 3 meses a gente começou a planejar morar. Mas esses 3 meses, 3 a 4 meses à distância, a gente se viu bastante, né? Eu fui muito pra lá, pra Ourinhos. Acho que a cada 15 dias eu ia lá. E você acabou vindo uma vez pra Salvador. Eu vim uma vez só. Não conhecia Salvador, vim só uma vez. Na segunda eu já me mudei. Então a distância eu acho que não foi tão difícil, até porque isso tinha prazo de validade, né? A gente falava bastante em si. Eu falava pra você: ou eu vou pra Ourinhos, ou você vem pra Salvador. Você escolhe. Lógico que a gente não sabia quando, mas a ideia era um dos dois, não é ceder, né? Um dos dois iria se deslocar pra poder a gente conseguir dar certo. Isso é importantíssimo, eu acho, no relacionamento à distância, você saber que tem um prazo. Saber que daqui a pouco não vai mais ser a distância. Mesmo que, Via, mas eu estou fazendo faculdade longe, eu vou ficar anos longe. Ok, mas você tem um prazo pra não estar mais longe. É isso, ele sempre deixou claro pra mim que se eu não fosse, ele viria. Sim. Quer dizer, iria, né? Porque a gente tá aqui. Está em Salvador. Enfim, só que também eu sempre quis morar na praia.
Nunca imaginei que seria em Salvador. Eu nem conhecia Salvador. Mas nunca, assim, eu achava que eu ia morar. Bonito, né? Eu amo. Nem? Eu sou suspeita, que eu sou assim, quase baiana. Eu amo morar aqui. Já faz quase 3 anos que eu moro aqui. 2 anos e meio. Vou fazer 3 anos já. Isso. Enfim, e nosso namoro foi curto, né? A gente se falava bastante, sabia da vida do outro, mas não foi uma coisa assim, né? Foi tudo tão rápido, gente. E como que a gente decidiu morar junto, né? Como que foi isso? Se eu me recordo, você não estava muito satisfeita com o seu trabalho, certo? A gente tinha um plano de morar juntos, né? Independentemente de onde fosse. Você não estava muito feliz com o seu trabalho e em uma determinada época você resolveu sair. Eu já trabalhava com a internet, eu já tinha Desafio Detox, eu já tinha 3 turmas de desafio. Hoje a gente tá na 22ª, mas já tinha 3 turmas. E eu já tinha esse trabalho com a internet. E o posto de saúde eu trabalhava integral, de segunda a sexta, 8 horas por dia. E quando tinha Desafio Detox, eu não conseguia dar a atenção que eu queria dar para as pessoas ali. Então eu não fazia lives, eu não dava o suporte que eu dou hoje, não tinha as aulas, não tinha tanta troca como tem hoje em dia. Porque a gente não dá para querer abraçar tudo, né? E daí foi quando eu tomei uma decisão difícil, que foi largar o meu emprego para trabalhar apenas com isso. E daí quando eu falei isso para você, eu falei, amor, eu tô querendo sair do posto. Não tô ficando muito sobrecarregada, não tá dando mais pra fazer tudo. E aí você falou pra mim, se você vai sair daí pra trabalhar online, Pode fazer esse daqui. é o que te prende, né? Exatamente. E aí, eu vim. Claro. Aí teve todo o processo de conversar com seus pais, ver essa questão, mas eu acho que o pontapé inicial foi quando você saiu do trabalho do postinho. Que aí você conseguiria focar no que você ama, não que você não ame Aham. assina, né? Mas assim, em termos de trabalho. E com isso você poderia executar em qualquer lugar do mundo, né? E daí eu vim, e foi uma decisão muito feliz na minha vida, porque eu amo morar aqui. Eu me sinto realizada de verdade morando aqui. Eu amo Ourinhos também. Eu moraria em Ourinhos. Mas eu não. A vez que eu vou lá Ela parece mais oriense que eu, gente. Eu nem vejo ele quando ele tá lá. É meu cunhado que falava, né? Quando você morava longe, você vinha pra cá, tinha que dar atenção pra Bia. Agora que vocês moram juntos, você vem pra cá, você fica com a gente e deixa a Bia lá. E aí, Eu quase não vejo ele em Ourinhos, mas eu sou... Não, o futuro a Deus pertence, né? A gente vai morar onde tiver que ser, as coisas mudam, enfim. Mas hoje eu não me vejo morando em Ourinhos, sinceramente. Eu sou muito feliz aqui. Se for pra ser Ourinhos ou Salvador, eu gosto muito daqui, pro desespero da minha mãe, que agora vai olhar e vai ficar triste. Sim, mas e sobre vida saudável? Você já tinha bons hábitos antes de me conhecer? Como era isso na sua vida? eu sempre me alimentei bem, ou achava que me alimentava bem. Errava pratiquei, muito tentando acertar. Sempre pratiquei esportes, então sempre vivi essa vida fitness. Lógico, com altos e baixos, né? De fases da vida. Mas achava que me alimentava bem, até descobri que tomar chá de hibisco, depois que eu conheci você de noite, não era bom, que pra mim era. Você já tomava chá de hibisco à noite, eu achava que tava arrasando. Eu falava, gente, é diurético. Não, quando a gente começou a conversar, e aí eu comecei a mostrar minha rotina, não falou, tá tudo errado. Eu comia um bowl de frutas, lembra? Mamão, melão, melancia, aí tinha mel, granola, whey, uva, era um bowl desse tamanho antes de dormir, aí tomava um chá de hibisco. Era completamente errado. Então eu achava que me alimentava bem, mas assim, com os altos e baixos, mas eu posso considerar que sim. Lógico que depois, hoje em dia, minha vida é totalmente diferente. Mas você já fazia esporte, você já se cuidava. Eu acho que no momento de vida que eu estava, quando a gente para pra pensar, né, eu não sei se homem tem isso, mas mulher tem, ou deveria ter, de pensar como é o cara que você gostaria de se relacionar. Você tem que ter, gente, um parâmetro aí do que você quer. Senão, qualquer coisa que aparece, você aceita. E eu tinha isso de só me relacionar com uma pessoa se ela tivesse um estilo de vida saudável. Porque senão seria insustentável pra mim, sabe? Tem que ter. Então, ele praticava esporte, então, claro que ele já era uma pessoa saudável, sim. Não assim, e não tanto igual eu, mas nem hoje ele é igual eu. Acho que outra pessoa igual eu não tem também, né? Eu uso muito, né, dos seus conhecimentos, dos hábitos de casa.
Mas a gente segue, a gente vive um estilo de vida saudável, sim. Ninguém é sedentário, a gente pratica esporte, cuida da alimentação, você cuida também e tudo mais. E você já fez o desafio detox? Vamos lá. Eu acho que o máximo que eu fiz foram 12 dias. Você fez uma edição toda de 18, não? Foi 18? Eu acho que foi de 12. Eu não sei, você sabe. Eu acho que foi de 12, mas eu sempre estou me alimentando no almoço e no jantar. E os lanches também, os mesmos alimentos, né? Desafio. Porém, eu acrescento algumas coisas no meu dia a dia. Rafa, Sim. quando eu faço o desafio, você faz junto? 100% não. Não Eu faz. diria que uns 70%. 70%. Eu acho que o jantar é ele que cozinha, então a gente. O Você acha que é jantar, menos? eu acho que é menos, porque as refeições que você não faz em casa, Entendi. você comer. 50%. Isso. 50%. Isso. Agora sim, a gente mora junto, então em casa só entra as coisas. E, gente, em casa não tem açúcar, em casa não tem nem adoçante. Que é um doce. Se tiver, vai consumir. Não, açúcar a gente não consome assim. Mas não tem em casa. Nem açúcar, nem adoçante, enfim, só entra o que a gente compra, então a gente tem uma casa saudável, né? Mas ele faz o desafio detox só quando é a janta mesmo, né? Porque o almoço também se almoça fora. Final de semana também, quando a gente cozinha, eu faço o desafio. Mas dia de semana, na hora do almoço, eu tô na rua quase sempre, então eu acabo comendo comida aquilo. Mas sempre buscando comer uma salada, comer uma verdura, um arroz, feijão e nada de lasanha, nada de batata frita. Certo? E sobre hábitos? Qual a sua maior virada de chave, assim, se relacionando comigo? Tipo, o que mais mudou na sua vida desde que a gente começou a morar junto? Hábitos, qualquer hábito. ABC disso? Qualquer hábito. Eu acho que é a constância. Acho que a constância é uma coisa que você faz muito. Principalmente quando diz respeito à saúde. Atividade física, alimentação. E aí puxa, né? Assim, o exemplo, não é que eu fique puxando ele pra treinar, mas é que quando um vai, o outro também vai. Ah, você vai, então eu também vou. Ah, você também aí entra o negócio de, vamos pedir uma pizza? Não, mas é ao contrário também. Tipo assim, eu quero pedir um açaí. Pede aí, eu não vou pedir. Não quero. Então também não vou pedir. Isso. Entendeu? Também. Isso, ou tipo assim, Rafael, quantas vezes no começo, né? Agora você parou já. Mas quando a gente começou a morar junto, na casa dele, todo domingo à noite comia pizza, não era isso? Todo domingo à noite pedia pizza. E sei lá, a gente demorou 1 ano e meio pra ter a primeira pizza pedida em casa. Isso. Na verdade, a pizza foi substituída pelo poke. Poke, eu amo poke. Mas assim. Poke virou a comida de domingo de noite. Poke. Aí ele sugeria que pizza. É bom também, né? Eu gosto. Isso, ele falava, vamos pedir uma pizza? Aí eu olhava e falava, não! Ele até ameaçou umas com a massa, não sei o quê. Pizzas, Não é. Não, a gente não. Ou é ou não é? A gente não come pizza, né, com frequência, porque não é uma coisa que faz parte dos meus desejos, assim. Mas eu sempre falo, quer pedir pra você, pode pedir. Mas ele nunca quer pedir. Às vezes ele fala, vamos pedir um lanche? Aí eu falo, eu não quero, mas se você quiser, pode pedir. Muito lanche. Hambúrguer? É muito difícil, mas isso acontece. Mas você geralmente não pede, né? Não peço. Porque eu não quero. Sim, e como foi assim que o Iron Man apareceu na sua vida? Gente, pra quem não sabe, Rafael completou o Iron Man distância completa, né? O Iron Man full. Em maio do ano passado, Maio de 2024, que foi em Floripa, né, aqui. E conta um pouco dessa sua história no esporte, né? Você jogava futebol e do nada você foi fazer um Iron Man. Isso. Como eu falei, eu sempre pratiquei esportes. Minha vida inteira jogando futebol, me lesionava muito. De uns 10, 12 anos pra cá, conheci o futebol e desde então não parei de jogar. Até que... Parei de jogar futebol. O quê? Não parou de jogar até que... Mas parei de jogar futebol, continuei, iniciei o futebol e aí nesse tempo só futebol até que um amigo meu que inclusive fez o Ironman comigo, Helder, vulgo Mama, a gente já na pandemia buscando alguma coisa de contato, né, de sair, se parecer na rua e tudo mais, a gente começou a andar de bicicleta. Ele nadava a vida inteira. Na pandemia, depois que já podia sair de casa. Isso. Aí a gente buscava pedalar, porque era o momento da gente sair de casa e tudo mais. E aí depois que passou a pandemia, a gente continuou com esse hábito, ele pedalando e nadando e eu pedalando. Pedalava de
de mountain bike, Também. certo? Na cidade. Era meio que uns passeios de 20, 22, 30 quilômetros. Então a gente começou a fazer, então dia de semana a gente fazia, final de semana a gente fazia também. E aí numa conversa dessa, a gente num bar, literalmente, tomando uma cervejinha, aí a gente parou e fez assim: você pedala e nada, eu pedalo. Por que a gente não faz um Ironman? Assim, gente, uma conversa de bar. Foi. Ele chegou em casa e falou isso: vou fazer um Ironman. Aí eu falei, hã? Hã? Eu acho que eu nem sabia quais eram as distâncias do Ironman. Ele conseguia correr 1 quilômetro. Não consegui. Ele não conseguia correr 1 quilômetro. Eu falei, como que você vai? Quando você se mudou pra cá, a gente foi correr e eu não aguentei 1 quilômetro. 1 quilômetro? Eu falei, como assim você vai nadar quase 4 quilômetros, pedalar 180 e depois correr 42? Pra quem não sabe, é isso. Essa distância. A distância. Tipo, ele ia correr uma maratona depois de pedalar 180 e nadar 4, quase 4, sem nunca nem correr 2. Não é tão simples quanto parece. A gente, depois de ter a ideia, a gente buscou todos os profissionais possíveis. Mas você apareceu com essa ideia assim. Do zero, foi. Do zero com a mountain bike, que não se usa mountain bike pra fazer a prova. Então a gente estava totalmente despreparado, mas a gente tinha uma ideia e um sonho. Tinha um sonho. E aí, como foi isso? Demorou quanto tempo, né, dessa conversa no bar A até gente amadureceu um pouco o Ironman? depois, mas assim, o processo todo, do início que a gente falou, não, vamos fazer até o dia da prova, o ciclo, se eu não me engano, foi de 1 ano e meio, tá? É lógico que a gente não fez a distância full direto. A gente, no meio do caminho, a gente fez 3 meio Ironmans, né? Que é uma distância 70,3, que é tudo metade, são 1.900 de natação, 90 de bike e 21 de corrida. Então a gente, durante o processo, foi fazendo essas 3 provas para se preparar pro Ironman full. Então, aí a gente vira a chave, né? Porque a gente acha que consegue, mas com o dia a dia, com o treinamento, com a rotina, a gente vê o quanto é difícil. Então a gente se abdica de muita coisa, a gente se abdica de vida social, a gente se abdica de um pouco do trabalho. Às vezes você precisa botar na balança. Se você puder, você vai querer tender a mais treinar do que chegar um pouco atrasado no trabalho. Isso, é porque é isso. É um atleta amador. Rafael trabalha, ele é engenheiro civil, dono da própria empresa, é uma construtora, né? Eu sou empresário no ramo da construção civil, sou autônomo junto com meu irmão, né? Somos sócios, então a gente faz os nossos horários, lógico, com total responsabilidade. Então, a minha rotina era conciliar treino com trabalho. Então, só voltando um pouco... E comigo. Com você, né? Que é mais E por importante. acaso. É mais importante. E com o Tony. Mas, assim, falando de um contexto geral, resumidamente, senão a gente vai ficar um tempão aqui. Quando a gente resolveu fazer, eu procurei todas as ajudas possíveis, treinador, nutricionista, suplementação. Então, fui assessorado para executar, fui um profissional que já tinha feito inúmeras vezes. Então, assim, não fui no escuro, por mais que no início tivesse tido essa ideia no escuro. Então, criou todo um cronograma, todo um planejamento, foi tudo assessorado. Então, assim, minha rotina semanalmente era treino de segunda a sábado, você bem sabe como era. Uhum. De segunda a sábado, treinando todos os dias de manhã, cedo, trabalhando durante o dia e no final do dia fazendo uma outra modalidade. Isso de segunda a sábado. Domingo era o único dia off que a gente tinha. Então, essa semana aí de 6 dias de treino, durante 1 ano e meio, mais ou menos. Rafael, ele treinava de manhã e à tarde, né? Tarde pra noite. Isso. À tarde, que eu quero dizer, é no final do dia. Isso. Eu vejo muitos triatletas, porque quando ele entrou nesse meio, nesse mundo, eu comecei a seguir também. Ele gostava de assistir no YouTube, as pessoas, e eu comecei a seguir também muitas pessoas do triatlon. E eu gosto muito de acompanhar, porque eu acho que é uma galera muito disciplinada. Eu amo pessoas disciplinadas. A palavra é essa, disciplina. E eu amo, acho muito motivador seguir pessoas assim. Só que a maioria das pessoas que eu sigo, elas fazem o treino, tentam conciliar o treino num período só. Só que são pessoas que Ou vivem disso, ou têm uma flexibilidade maior. Isso. E daí elas conseguem fazer os 2 treinos de manhã, por exemplo. E Rafa fazia de manhã e no final do dia. Então,
Geralmente, o final do dia é o momento que a gente ficava junto, mas daí ele já ia treinar, né? Mudou normalmente muito a nossa rotina. Mudou. Mas, em paralelo, você também estava treinando para o seu ciclo de maratona, em Uhum. determinado momento. É. E isso ajuda muito dentro da casa. Porque as duas pessoas eles estão ali vivendo a mesma rotina, entre aspas. Os horários são os mesmos, a alimentação é muito parecida, os treinos principais são quase iguais, então a gente acordava juntos todo dia 4 da manhã, em final de semana era 3, 3:30, os dois juntos. E é muito foco, é muita abdicação, né, amor? Você abdicou de várias coisas. E assim, gente, a vida social fica um pouco comprometida, principalmente para quem não entende, né? Para quem não entende, assim, para quem não é muito amigo, muito amigo mesmo. Não, mas eu É não diria difícil. nem amigos. É difícil entender que a pessoa tá escolhendo uma outra coisa, sabe? E não o bar. Diferente da dela. Isso. Uma coisa diferente da dela. Só que assim, isso é normal, acho que se eu tivesse do outro lado eu também insistiria, mas eu acho que passa essa fase e aí as pessoas entendem. Uma das coisas também que foi mais difícil até com meus amigos foi minha família, meu pai e minha mãe. Então, isso daí é um recado que eu dou para quem quiser começar, inicialmente, senta com os pais, com a esposa, com os filhos, fala, ó, tem uma ideia de fazer a prova, pode ser um Ironman 70.3, um Ironman Full, pode ser uma ultramaratona, pode ser qualquer coisa que seja. Senta e explica o que vai acontecer, porque essas pessoas precisam entender que você não vai estar tão presente quanto você estava. Então, minha mãe principalmente reclamava que dia de sábado eu não ia mais na casa dela, domingo eu não passava mais lá, sexta de noite a gente não conseguia comer uma massa e tomar um vinho. E assim, foi durante meses isso, eu falava, mãe, eu tô treinando, eu não consigo, eu tô cansado, o tempo que eu tenho eu só quero descansar, quero ficar em casa, não tenho vontade. Então assim, durou muito tempo até que eu cheguei e falei, ó, preciso que vocês me ajudem, eu tenho uma prova para fazer, vai demorar 8 meses, 7 meses, não lembro. É muito importante para mim, eu botei isso como objetivo, quero cumprir, então eu preciso da ajuda de vocês. Eles entenderam, a partir daí foi tudo melhor, mas eu acho que é uma conversa, um diálogo com todo mundo que está à sua volta, porque interfere. A gente acha que é só a gente que precisa treinar, mas acaba repercutindo em todo o ecossistema. Eu acho importante. Com certeza, repercute mesmo. E é isso que você falou. Tem que estar alinhado com as pessoas que são importantes para você. Elas precisam entender que isso vai acontecer, porque, enfim, né? É isso que você falou. A gente sempre gostou. Por sorte, eu também estava no ciclo da maratona, no final ali. Então, a sua prova foi uma semana, a minha foi uma semana depois? 15 dias. 15 dias depois. Ele fez o Ironman e eu fiz a minha primeira maratona. Então, mas assim, a gente tinha uma sintonia de ficar cansado, né? Porque Exatamente. no sábado a gente amava ir na praia, a gente parou de ir na praia, porque a gente chegava do treino. Nossa, Eu chegava em casa às 1 hora da tarde, você chegava 11:30. eu fiquei correndo. Você corre no ciclo da maratona mais de, sei lá, vários finais de semana seguidos, mais de meia maratona. Então, assim, todo final de semana era meia maratona, mais, né? E aí você fica muito cansado. Daí, enfim, né? A gente deu uma afastada. Então tem que ter essa conversa, essa sintonia. Eu acho que tem momentos e momentos. Então, se eu estiver grávida, você chega pra mim e fala, eu vou fazer o Ironman? Aí eu vou falar assim. É uma coisa a se pensar, ver a situação da vida, ver em que momento você tá, pra ver se vale a pena ou não. Porque assim, é um sonho que eu posso fazer de novo daqui a uns 5 anos, 6 anos. Então acho que não tem... Se olhe, se avalie pra ver se você consegue. E qual das modalidades você gostava mais? Eu gostava mais da bike, E que você gostava menos? da corrida. Gente, Rafael, ele não gostava de correr. Ele Não corria. É que eu não gostava, eu não corria. Não, mas depois você começou a treinar, você foi Aí, tipo, evoluindo. Só que você, tipo assim, não ama correr, né? E eu comecei a correr por causa dele. Então a minha história na corrida é justamente essa. Ele começou a treinar pro Ironman e daí ele ficava, a assessoria dele era longe da nossa casa, ele ficava um pouco desestimulado pra correr. Aí eu falei, eu vou com você fazer seus treinos. Aí eu comprei um tênis e ele comprou também um e a gente começou a correr junto. E foi por isso que eu comecei a correr. Só que daí eu comecei a gostar muito mais que ele. Não é que eu não gosto, eu gosto da corrida. Porque hoje em dia, depois que eu fiz a prova, que era o meu objetivo, eu dei uma acalmada, até porque tem outras prioridades agora esse ano, né?
Sim, você parou o triatlon depois Isso, da prova. parei o triatlon. Hoje eu só corro e jogo meu futevôlei, treino meu futevôlei. Então, assim, não vou fazer de novo, isso eu tenho certeza, mas pra mim tá feito, tá ali, fiz minha tatuagem, né? É, Então, tá cumprido esse desafio. isso, ele se comprometeu a fazer. Aí depois você viu que não era uma rotina que você gosta de sustentar por muito tempo, né? É assim, eu não traumatizei, porque tem pessoas que traumatizam. Uhum. A prova em si, ela é muito dura, ela é muito difícil. Eu fiz em 12 horas de prova, tá? Tenho um orgulho absurdo disso. Tem gente que vai achar que é muito demorado, tem gente que vai achar que não, mas é muito fácil pensar, imaginar. Difícil chegar lá e fazer. Então, assim, é muito dura a prova, mas o problema maior é quanto você se abdica durante o ciclo para fazer. A prova em si é a cereja do bolo, que você vai acordar no dia, você vai amanhecer para aquilo, você vai se alimentar para fazer aquilo, então você já vai estar preparado para fazer. O problema são os outros dias para trás, que é toda abdicação, todo comprometimento. E assim, é difícil, vale a pena, mas foi feito e daqui a uns 5 anos, 6 anos a gente pensa em fazer de novo. Depois que os filhos estiverem crescidinhos, né? Independente. Aí você faz de casal. Então, eu não quis, gente, fazer triatlon, né? Que as pessoas me perguntam muito isso. Mas você não foi porque eu amo corrida. Só que então, gente, eu amo correr. Eu amo, amo, amo. Só que eu amo fazer outras coisas também. Então, eu amo treinar musculação, pensando em estética, não pensando em fortalecimento só, né? Óbvio que eu fortaleço, mas eu treino eu treino de um jeito louco lá que eu gosto de treinar. Eu gosto de surfar. Então, eu tenho outras coisas que eu gosto que se eu for pensar em fazer triatlon, eu vou ter que abrir mão. Como você abriu mão do futebol. E você sentiu. Senti, Tanto gostava muito. Isso, tanto que você voltou e você tá bem feliz de ter voltado. Tô porque assim, eu já treinava 3 modalidades. Se fosse botar um futevôlei na Não, vida, não. ainda tinha musculação ainda pra fazer. Isso. Que eu ainda meio que fazia e não fazia. Então tinha 4 modalidades. Se eu fosse incluir futevôlei, e acabou. Ou eu ia quebrar no meio, e ia ter mais vida nenhuma. E tinha uma outra pergunta lá ontem que eu achei muito interessante. Ontem, porque foi ontem que eu abri a caixinha. Como é conviver com uma pessoa tão disciplinada como eu? Porque pra quem olha de fora, pra quem olha de fora não, né? Pra qualquer pessoa. Olha uma pessoa como eu, que sou uma pessoa muito disciplinada, e pode parecer que é chato, né, conviver comigo, porque, pô, ela eu quero pedir uma pizza, ela não quer pedir pizza, que menina chata. Como é conviver com uma pessoa tão disciplinada pra você? E eu acho que é gratificante. Eu absorvo as coisas boas. Lógico que se eu quiser pedir uma pizza, eu vou pedir. Mas é porque às vezes eu acho que... Hoje minha mentalidade acho que não vale a pena pedir uma pizza. Uhum. Isso pode-se dizer que foi por você teve culpa nisso, pode ser que sim. Mas assim, minha mentalidade hoje, eu acho que eu absorvi as coisas boas e eu acho que é 100% gratificante. Mas pra deixar claro que a gente tem as nossas exceções também. E que Exceção, né? E que não é assim, as pessoas acham que às vezes a gente é um robô. É que a gente tá focando na pizza e no hambúrguer, né? Mas é que pra mim não são exceções que valem a pena. Não, a gente dá um exemplo da Itália, que a gente viajou. Eu prefiro. A gente ia num restaurante, ia almoçar ou jantar, a família pedia cada um o que quisesse e você escolhia a sua comida ali. A gente pedia, basicamente era massa, e você às vezes ia pro salmão, pra salada, pão legumes, pra uma carne. Eu gosto desse tipo de comida. Mas se for pra abrir exceção, eu prefiro um doce. Sim. Ou pipoca. É isso. Tá bom. Essas são as minhas exceções. Pipoca ou doce. Ou poke, né? É isso. Mas assim, Mas pra mim é super tranquilo conviver. isso não é ruim, por exemplo, você querer sair assim, às vezes eu que tô numa fase bem caseira de não querer. Não, assim, hoje foi que a gente conversou no final de semana, né? Que você me perguntou umas 2, 3 vezes. Você não queria estar lá na cavalgada? Porque os amigos dele se reuniram pra ir numa cavalgada. E eu não posso ir porque eu estou trabalhando no desafio detox. Eu vivo o desafio, né? Eu poderia tranquilamente ir. E eu, né? No entanto que eu cheguei pra você há um tempo atrás e falei, amor, você vai estar no desafio, mas eu acho que eu vou. Só que durante esse processo
não deu vontade. Eu acho que naquela hora eu queria estar aqui em casa, queria acordar, queria correr no sábado, queria jogar meu futebol depois, no domingo, ir na praia. Então naquele final de semana eu não quis. E assim, você me perguntou umas 5 a 10 vezes no final de semana. Você não tá feliz? Tá aqui? Tá falando, não, meu amor, se eu quisesse. E eu iria, e eu acho que pra você também ia estar 100% tranquilo. E acabou que foi isso, mas é uma questão de conversa. Perfeito. E já que você falou sobre isso, como que... Tinha uma pergunta, tô olhando as perguntas aqui, tá, gente? No celular. Como vocês fazem para respeitar a individualidade um do outro? Vocês fazem tudo junto? Não, a gente não faz tudo junto. Inclusive, a gente tava conversando de novo esse final de semana, que a gente foi os dois pra praia de manhã, só que cada um pra uma praia. É isso, a gente passou a manhã de domingo na praia, separados. Isso. Cada um uma ponta da praia. Cada um em uma praia, Isso. né? Ele foi na praia que ele gosta de ir, porque os amigos dele vão lá jogar futevôlei, e eu fui na praia que eu gosto de surfar, que os meus amigos vão lá surfar. Então acaba que a gente tem muito a nossa individualidade dentro da A relação. gente faz muita coisa coisa junto. Junto e muita coisa separada. Eu sou eu, você é você, e a gente uma coisa só também. É isso. Eu acho que isso não tem regra, né? Tem casais que fazem Vai de tudo casa- junto vai de e são felizes. Vai de cada um, não tem como ter uma regra. Mas eu gosto da liberdade, você também gosta. Rafael me deixa super livre e me apoia quando eu quero fazer alguma coisa. Então, já fiz 2 viagens para surfar com outras pessoas e ele não foi porque ele não surfa. O que é esse? Ah, Fala a verdade, mostra as fotos aí. gente, ele não surfa, ele tenta. Pega, bota o tubo aí. Produção, bota o tubo aí. Aquele lá. Ai, gente, Rafael não surfa. E aí, ele tenta, vai, ele fica em pé na prancha. Dá um caldo. Ai, Sou uma boa companhia. isso. E aí ele super me apoia e fala que eu tenho que ir mesmo. Então eu acho que isso é muito importante pra mim, porque eu gosto de pessoas que me apoiam também. Mas imagine, como é que eu vou chegar pra você e falar assim, não vá. Não vá pra um negócio desse. O que você perdeu lá? Imagina. Você vem Tem toda gente feliz. que é assim. Você vem toda feliz, entusiasmada, que vai viajar numa coisa que você gosta, com os amigos que você fez aqui em Salvador do Surf. E aí você acha que eu ia chegar pra você e falar um negócio desse? Não Tem nem gente que longe. fala, né? Acredita? Não tem Tem nem longe. gente que É você chegar feliz e ser cortada e voltar pra sua casinha assim, com o rabinho entre as pernas. Mas as pessoas são assim, amor. Tem homem e tem mulher também. Tem uns desses. Isso, tem as pessoas. E a gente, graças a Deus, a gente tem Isso. uma parceria muito grande. E a gente vai casar agora, em outubro, né? E quando a gente pensa em casamento, é que a gente já mora junto, então a gente já passa por situações, né, mais desafiadoras, assim, a gente lida com as coisas bem. Mas como que a gente passa por momentos difíceis? Tinha essa pergunta lá, eu gostei dela. Você me pegou. Eu não sabia não, mas deixa eu pensar aqui. Eu acho que é respeitando um ao outro. O tempo. A gente hoje, no início, a gente não se conhecia tanto, no entanto que foi um pouco mais conturbado do que é hoje. Mas a gente já criou uma rotina que eu sei quando você tá de um jeito, você sabe quando eu tô, que é quase zero, nunca acontece. E aí a gente já sabe como reagir um com o outro. Perfeito. Então, eu acho que não tem um conflito mais. Não, mas eu acho que assim, né? Você já me disse uma frase uma vez que antigamente, né, namoros assim, eu achava que sempre tinha que estar tudo muito feliz. E quando não estava feliz, eu não queria mais, porque eu não queria passar pelo momento difícil. Então eu já fui uma pessoa muito assim complicada nesse sentido. De relacionamentos duradouros, assim. E aí um dia você olhou pra mim e falou assim: você tem que entender que não vai estar sempre tudo bem. E tá tudo certo não estar tudo bem. E a gente vai passar por isso. E a gente vai resolver. E vai se adaptar. E vai dar certo. E eu falei, nossa, é verdade. Pode não tá tudo bem, né? Que tá tudo bem e não tá tudo bem o tempo todo. É que é uma coisa meio fantasiosa que eu tinha na minha cabeça, de que eu tinha que ser feliz o tempo todo. Aí cai na real, né? E vê que não é isso. E às vezes, gente, na rotina, as coisas às vezes não estão bem e não aconteceu nada. É só porque, enfim, você tá estressado com o seu trabalho, eu com as minhas outras coisas.
E a gente tá ali e vai. Nada melhor do que um dia após o outro. Isso. Lógico, também não é deixar os dois desamparados, É, óbvio. porque senão aí vai afundar. Tem que sempre estar ali, mas respeitando o tempo, respeitando Uhum. o de cada um, o dia. Sim. E se a gente, chegando ao fim do nosso papo, se você pudesse dar um conselho para casais, para um relacionamento saudável e duradouro, o que você falaria? Ó, SMB. Filha, aqui é papo profundo. Eu acho que Como fazer um relacionamento ser saudável e durar? dando espaço e tendo o espaço necessário para ser feliz sozinho e tendo o espaço e necessário para ser feliz juntos também. Não adianta Rafael fazer tudo sozinho, nem Beatriz fazer tudo sozinho, ou então a gente fazer tudo junto. Eu acho que isso daí é uma válvula de recarregar as energias, talvez. E aí o resto é o clichê, né? A confiança, a parceria, priorizar sempre os outros, o parceiro, né, no caso. Manter um relacionamento saudável, paciência de novo, Sabedoria, Senhor. saber, paciência. Mas o resto eu acho que é mais clichê, mas eu acho que é isso. É isso, eu acho também que você saiu muito bem nessa resposta. Gente, para ter um relacionamento saudável e duradouro, a gente precisa entender que a outra pessoa não é igual a gente. Eu acho que isso, assim, é um bom ponto de partida, né? Porque às vezes a gente espera que o outro pense como a gente pensa, que ele ache o que a gente acha, e as pessoas são diferentes, elas vêm de lugares diferentes, elas têm as vivências diferentes, que levam a experiências diferentes, e tudo é diferente. Então, assim, a gente combina em muita coisa. Muita coisa. E eu acho que isso é muito importante pro casal dar certo também. Tem que ter afinidade e combinar. Não adianta serem pessoas completamente diferentes. Não, eu acho muito complicado. Então, a gente combina em muitas coisas. Mas a gente também é diferente em alguns pontos. E nesses pontos que a gente é diferente, que bom que a gente consegue ser isso também na nossa diferença. Ser feliz também na nossa diferença, sabe? Então, você curte jogar futebol, você curte fazer umas outras coisas que eu não curto, você vai lá e vai fazer, entendeu? Com pessoas que gostam. E eu curto fazer outras coisas e a gente curte muita coisa junto e a gente faz muita coisa junto também. E comunicação, né? E- Eu acho que a conversa, eu esqueci de citar isso, mas é um dos principais pilares. Porque não adianta acontecer alguma coisa e eu ficar ali recluso, ficar com a cara fechada e vice-versa. E você não me falar, porque às vezes eu não sei, eu não te falar e você não sabe. E aí passa 1, 2, 3 dias, não conversa, aí passa, e depois isso aí vai voltar de uma outra forma. Então acho que afetou de algum jeito o relacionamento, conversa. É difícil, ou então espera um pouquinho, depois converse. Conversas difíceis levam a relacionamentos mais fáceis. Então a gente precisa aprender a ter conversas, mesmo que sejam difíceis, porque isso faz o relacionamento ser mais fácil, saudável e duradouro. E que bom que a gente tem isso, e a gente é uma construção, gente. Eu acredito muito que relacionamento é construção. Então a gente constrói todos os dias, e é todo dia. Não adianta o nosso começo de relacionamento ter sido assim, intenso e maravilhoso. Isso. A gente teve uns altos, aí teve uns baixos, e aí sobe e desce, principalmente quando você se mudou pra cá. Você tava um pouco longe da família. Você daí tinha amizades aqui. Entre aspas, tá? Você era dependente de eu estar perto. Emocionalmente. Se eu não tivesse do lado, você teoricamente não teria ninguém aqui pra dar um suporte, pra sair, pra fazer alguma coisa, pra se divertir. Então, assim, no começo foi um pouco difícil, a gente sabia que ia ser, contanto que a gente teve altos e baixos, mas depois você foi criando amizades nos seus ciclos de afazeres, e aí foi. Eu acho que isso aí, dependência emocional é uma coisa complicada, né? Então a gente precisa ter outras formas de ser feliz que não só o relacionamento. Isso também eu acho que é importante para um relacionamento ser duradouro. Com certeza. Foi um prazer te ter aqui, meu amor. O nosso papo pra mim foi uma delícia. Eu espero que Eu estava um pouco nervoso nisso, mas depois eu já esqueci que tá até filmando isso. eu espero que para as pessoas também tenha sido legal isso. Eu achei incrível ter você aqui. Achei a ideia
Meio doida, mas eu topei, né? Falei, vamos lá falar da gente um pouco. Se vocês gostaram, deixe um comentário aí, que eu gosto de saber a opinião de vocês. E muito obrigada por ter topado. Não que você tivesse muita alternativa. Eu convidei, você tem que ir, entendeu? Entendi. Muito obrigada por ter topado e por estar aqui. Eu que agradeço, te amo. Te amo também. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até o fim. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.